Olá, boa noite. Hoje estamos recebendo um convidado ilustre, Elison Bonfim, um empresário e presidente da CDL de Aracaju. A gente vai comentar aqui sobre a história de sucesso dele, da origem ao topo, a construção de um negócio de sucesso. Seja bem-vindo, Elison, ao Contar Pode. Eu gostaria que você falasse para as pessoas um pouquinho sobre o seu negócio, como ele se iniciou, quais foram as dificuldades que você teve no negócio ao iniciar, como você superou cada dificuldade, que a gente sabe que empreender não é fácil. A gente acha que é um sonho, nasce de uma ideia, mas não é só isso. Além de tudo isso, tem o financeiro, tem a mão de obra, tem a parte da questão do ambiente de trabalho. Tem tanta coisa por trás de um negócio. E eu queria que você comentasse um pouquinho, além da sua história e todas as dificuldades. Os erros é muito importante para quem nos assiste, porque a gente tem tantos empreendedores que estão aí quebrando a cabeça com empreendedorismo na sua empresa. E, às vezes, o seu erro, como você resolveu, pode impactar um outro empreendedor, pode motivá-lo, inclusive. Tanta gente que inicia uma empresa e desiste. Conheço vários empresários, inclusive no meu ramo de contabilidade. Eu sou uma delas, eu quase desisto. Mas a gente não pode desistir, a gente tem que persistir, porque só cresce quem persiste. Seja bem-vindo, pode comentar. Muito obrigado, Juliana. Primeiramente, queria dizer que é um prazer, né, estar aqui no seu podcast. Como é que fala o nome? Contar Pode. Contar Pode. É um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouco da minha história, né, das coisas que aconteceram ao longo da minha vida. Foram muitas histórias, eu posso garantir que foram muitas histórias. E, na realidade, sobre o empreendedorismo, a minha família já veio dele, né? Meu pai fundou a Casa do Fio há muitos anos atrás, depois do Mistão. A gente teve uma fábrica de fios, tudo isso com meu pai. Então, o empreender estava enraizado na nossa família. Sempre era progredir, trabalhar e crescer, gerar emprego e renda. Então, isso, para empreender, para mim, sempre foi muito natural, né? Eu sempre gostei de desafios, sempre, independente das empresas que meu pai tinha, eu sempre gostei de pular cerca, vamos dizer assim, buscar novos desafios comigo mesmo, né? Então, quando eu era adolescente, estudava no colégio ainda, montei aqui uma empresa na época, Science, né? Plotagem de carro, de adesivo. Depois me associei com o Álvaro Brasil, que tem uma produtora de vídeos, montei uma agência de publicidade, né? E depois montei uma produtora de vídeo, trabalhei em algumas campanhas eleitorais, tive sucesso em algumas, graças a Deus. Então, assim, foi uma vida de muitas ideias, muitos desafios, mas sempre com a energia, sempre se motivando. Toda vez que eu buscava algo, era meu alimento para acordar de manhã cedo e trabalhar. E, paralelo a tudo isso, ainda tinha as lojas do meu pai, de minha mãe, né? Meus irmãos que trabalham lá. Então, foi uma história de muita luta, de muito trabalho, mas eu acho que está só começando, né? Hoje a gente montou, né? Eu sou idealizador do Prainha Bar, né? Do restaurante Terraço. A gente tem um terreno ali no Rio Vaza Barris, né? Um lugar bem especial, porque além de ser um terreno bem grande, ele tem uma prainha particular. Por isso que chama de prainha, porque ali já tinha um local chamado Prainha. A gente criou o Prainha Bar. Uhum. Nosso projeto inicial era um projeto muito tímido, né? A gente alugava barcos, né? A gente tinha um barco lá, a gente ficava alugando para passeios. E com o passar do tempo, que foi tipo 15 dias, as pessoas que estavam alugando o barco, os amigos, né? Que estavam alugando o barco para fazer esse passeio, diziam: Elison, aqui eu acho que é o melhor ponto para o pôr do sol, porque aqui o pôr do sol fica na frente e a praia é muito agradável, não tem buraco, não tem lama, a água é muito boa, muito quente, né? Então, isso fez com que despertasse, né, o interesse em montar o bar, em sair da parte de aluguel, que no começo era Prainha Turismo, né, para virar Prainha Bar. E aí, de maneira muito simples, buscando ainda
se encontrar no meio, porque a gente saiu do comércio, né? Comércio, indústria, transportadora, para ir para a área de restaurante e bar. Muda um pouco. Mas eu sempre gostei muito de cozinhar, é um dos meus hobbies. Eu tenho pós-graduação em gastronomia e eu aproveitei para poder fazer isso, montar um bar, mesmo que simples no início, né? E existe uma coisa interessante, Juliana, que quando eu tive a ideia, né? Tive a ideia não, quando os meus amigos me incentivaram vamos colocar assim, quando os amigos me incentivaram a idealizar o bar, eu fui para São Paulo. E em São Paulo eu encontrei com o Rambinho. Rambinho, para quem não conhece Rambinho é um cara muito bacana, do bem, eu chamo de primo. E ele tinha um jornal em Aracaju chamado Reciclagem. E a gente era patrocinador do jornal dele. Jornal Teen, pessoal mais adolescente. Uhum. Era um sucesso, né? Porque na época não tinha as redes sociais, era jornal. Né? Então, quando saía, ia para os colégios distribuir, era um furor, as notícias, as fofocas. As fofoquinhas. A parte boa. E então a gente sempre apoiava Rambinho. E eu encontrei com ele em São Paulo, numa feira de imóveis, fui buscar alguma coisa de imóveis para poder trazer para o embrião do bar, né? Não existia nada ainda, era só areia. E aí ele falou, que nada, primo. Ele trabalha com aluguel de toldo, de caixa térmica, essas coisas, cadeira. Uhum. Ele faz, não, primo, não, que nada. Você vai lá e pega meu toldo, eu coloco lá, coloco as mesas, a caixa térmica. E se der certo, você continua. Se não der errado, não tem problema. Você me devolve as coisas aí e a vida que segue. E foi assim que tudo começou, né? Com esse empurrãozinho dele lá. Eu queria uma coisa talvez um pouco mais sofisticada, mas ia ter muito investimento e não tinha certeza do resultado. Uhum. Então, essa força que ele deu para o Prainha foi fundamental, porque ele fez com que em pouco tempo a gente revelasse, né? Revelasse o Prainha para Aracaju, consequentemente, né, para todo o Brasil, que graças a Deus, né, ali virou uma referência. E nós inauguramos o Prainha 1º de março de 19. Então vai fazer agora 5 anos. Sim. Né? E foi no carnaval. Então, assim, foi uma loucura. Quando a gente abriu lá, começou a organizar, né? Todo cadeira, caixa térmica e um freezer. Sim, começou assim. Era o que tinha. A origem dele. A origem era. Em 2019. Em 19. Então, a gente só tinha um freezer, que é onde a gente guardava a parte de alimentação, né? Carne, peixe, frango, a gente guardava nele. E a parte de bebida todinha ficava em caixa térmica. Então, todo dia a gente tinha que encher, pegar gelo. Era um trabalho bem difícil. Bem manual. Bem difícil, né? Uhum. E a gente que colocava a mão na massa, até hoje a gente coloca a mão na massa. Uhum. Mas foi muito desafiador, né? Eu acho que talvez isso fez com que eu aprendesse cada setor do restaurante, entender como funciona a cozinha de um restaurante, entender como funciona o bar de um restaurante, entender como funciona a logística, a entrega dos produtos, como fazer melhor com menos tempo, né? Porque o tempo é precioso para o cliente também, ele precisa de tempo, né? Demora muito a alimentação, a bebida. Então, tudo isso serviu para que a gente aprendesse estudando, né, em loco e desenvolvendo. E eu acho que está dando certo. Hoje a gente está num tamanho que a gente acha que é o ideal para a gente não tem ideia de crescer mais o bar. Uhum. Né? A gente tem ideia de continuar do mesmo tamanho que está, independente se está cheio ou vazio, vai ficar com o mesmo tamanho, porque eu acho que aquele tamanho é o tamanho ideal para que a gente possa trabalhar. Entendi. Depois do Prainha, a gente veio construir o Terraço Prainha, né? Que é um restaurante que fica em cima da cozinha. Eu vi, eu fui pesquisar. Então, eu conheço a Prainha. O Terraço Prainha, Juliana, Mas eu conheço o Terraço. O Terraço, precisa conhecer. Tá certo. Então a gente tem uma pegada mais diferenciada, né? É climatizado, outra música, outros tipos de prato, né? Prato mais sofisticado. E a ideia surgiu também de uma pessoa que estava lá, foi do pedreiro que estava fazendo a construção, e ele me chamou, olha, o lugar mais bonito que tem aqui é em cima da cozinha. Legal. Aí a gente contratou o arquiteto Cristiano Cardoso, e aí ela fez o projeto, e a gente colocou monta-carga, e aí a cozinha continuou embaixo e o restaurante em cima.
que também vale a pena, porque tem muitas delícias lá e eu sou fã daquele restaurante também. Com certeza, eu sou também. Eu vou colocar o link do restaurante embaixo do link do Cantar Pode, para quem quiser conhecer, até porque passa em todo o Brasil, né, o YouTube, o canal da gente. E aí, para quem quiser vir conhecer Aracaju, que venha conhecer o Prainha, com certeza. Exatamente. Graças a Deus, né, o Prainha virou, como eu falei, uma referência no turismo. Né? A gente tem hoje um pôr do sol maravilhoso, com a estrutura que faz com que as pessoas vão para lá e não saiam decepcionadas, né? Porque tem muitos lugares bonitos em Sergipe, muitos mesmo. Vou citar aqui um que eu acho fantástico, cresci lá, a Praia do Saco. A Praia do Saco é maravilhosa, né? Tem muitas casas belíssimas, mas não tem uma infraestrutura que o turista possa ir, né? Ou é uma coisa, vamos dizer assim, muito popular, né? Uma coisa mais simples, não tem uma coisa bacana. E aquela praia é considerada, acho que entre as 9 praias mais bonitas do Brasil. E a gente não tem uma infraestrutura legal lá, né? Por diversos fatores. Quem sabe um prainha lá, né? Mas são vários fatores, né? São vários fatores. Né? Depende muito de permitir, né? Como ali é diferente. Questão ambiental, tudo isso influencia. Né? O praia é um terreno particular, né? A praia a gente usa, mas o terreno é particular. Então, toda a parte de infraestrutura fica dentro do terreno particular. Entendi. Então, a gente tem menos problemas com relação a isso. Entendi. Bom, sabendo que o Prainha tem 5 anos, comente pra gente como foram esses 5 anos. Você já falou da origem dele, mas vamos falar um pouquinho dos obstáculos que você teve aí durante esses 5 anos. Hoje o Prainha é um dos melhores bar e restaurante daqui de Aracaju. Obrigado. Porém, a gente sabe que nas entrelinhas você deve ter tido muito obstáculo, muita dificuldade para chegar onde você chegou e que até hoje tem também. A gente sabe que a parte de gestão, o financeiro, a questão mão de obra, principalmente, eu acho que é geral. Mas você pode falar um pouquinho dos obstáculos para a gente se estimular um pouquinho? Não, o obstáculo é para ser vencido, tá? Então vamos estimular. Superar. Verdade, superar. Veja, a gente passou por vários problemas, né? Como tudo. Quando a gente começou, a gente não tinha nada. Então, tudo que a gente levasse para o nosso público que estivesse lá era um plus. Né? Porque quando a gente começou, a gente não tinha nem banheiro. Né? Então, com 15 dias, a gente começou a construir um banheiro, porque precisava construir um banheiro, e aí montamos um banheiro. Aí, como o pessoal reclamou muito do banheiro, a gente fez questão de colocar um banheiro mais arrumadinho, climatizado. Então, aí já foi um diferencial, né? Que é um bar super simples, mas com um banheiro bem organizado. Só que a gente não tinha cozinha. Então, como a gente não tinha cozinha, qual era o próximo passo? Fazer uma cozinha. A nossa cozinha ficava embaixo de um toldo e, como eu falei, caixa térmica e um freezer. Lógico que depois foi aumentando 2, 3, né? Foi evoluindo. Mas a gente não tinha. Então, a gente teve que construir. Então, os primeiros anos foram muito difíceis. Mas ainda está sendo. Porque tudo que a gente fatura ali, a gente reinveste. Tudo ali é reinvestido. Né? Com relação à mão de obra, é muito, muito difícil. Porque a mão de obra, infelizmente, as pessoas hoje não têm o mesmo comprometimento de antigamente. Né? As pessoas marcam e faltam. Né? Eu sou da época que você marcava com a namorada, era no telefone fixo, você tinha que marcar a hora certa e tinha que estar na hora certa. Né? Antigamente era assim. Hoje não, hoje as pessoas não têm muito comprometimento, às vezes falam que vão trabalhar e faltam, e a gente trabalha todos os dias, né? Não fecha. O Prainha trabalha todos os dias, feriados, dia santo, todo dia. Então, às vezes a pessoa vai e sai, bebe, e aí perde a hora e não vai trabalhar. Então, tem esses fatores que são muito complicados. Nós temos outro agravante ali, que é a distância, com relação à mão de obra. Né? Porque é um pouco distante e não passa ônibus. Então, naquela região não passa ônibus. Então, é difícil. Na região do Mosqueiro, passa ônibus de hora em hora. Então, se perder o ônibus daquela hora, para pegar o segundo, vai demorar 1 hora a mais. Então, isso são problemas que atrapalham diretamente a parte do serviço. Né? Porque a gente tem que estar sempre tentando resolver o problema. A pessoa não veio, aí tem que pegar e
chamar outra pessoa, a pessoa pode ir, pode, não pode. Então, isso é um problema que é diário. Não só para o Prainha. Todo restaurante tem esse problema, né? Porque a gente tem uma coisa que é muito... Todos têm, mas é muito mais exacerbado, que é a sazonalidade. Você imagina um restaurante com 40 pessoas, 50 pessoas trabalhando, né? Aí choveu. Bar de praia, assim, choveu. Então, você tem 50 pessoas para trabalhar, choveu, você vai precisar de 5 só. Então, esse excedente, você faz o quê? Então, esse é um grande desafio. É como você organizar isso aí. Tem que ter uma conversa com São Pedro, tem que ter uma conversa com a turma, né? Tem que ajustar tudo isso. E não tem jeito. Ao mesmo tempo, é quando você pensa que uma estrutura está boa de pessoas. A gente trabalha hoje muito com funcionário intermitente, né? Que é aquele que você registra ele trabalha por hora, né? Então, ele vai lá, trabalha 6 horas, ele recebe por 6 horas. E aí, no final do mês, já vem férias, né? O 13º já vem já no contra-cheque dele. A gente trabalha muito assim. Tem uma base fixa, mas tem muitos intermitentes. Então, esse pessoal, a gente tem que chamar, vem carnaval aí, vou precisar de vocês. Beleza, beleza. Aí não vai, tem festa, tem isso, tem aquilo. Então, esse é um trabalho diário, né? Com relação à mão de obra. Que eu acho que é um dos principais gargalos do negócio, né? A parte financeira não tem jeito, né? Você não consegue entregar um produto de qualidade cobrando muito barato. Você tem que cobrar o justo. Você tem que oferecer um produto de qualidade com preço justo. Se você quer trabalhar num perfil de um preço mais barato, você vai ter que baixar a qualidade do seu insumo, do seu serviço, né, de sua estrutura. Então, tudo isso é diretamente proporcional. Eu não tenho como trazer uma lagosta no preço de um camarãozinho, um saco que chama de saborica aqui, né? Não tem como, isso não existe, né? Quem fizer isso está fazendo alguma coisa errada ou está lesando o consumidor. Então, eu não acredito nada que a pessoa venha oferecer um produto muito bom com preço muito barato. Isso não existe. E a alimentação, pior ainda. A alimentação, até porque você está comendo, né? Então, você tem que ter certeza, convicção de que você está comendo uma coisa de qualidade, uma coisa fresca, uma coisa que realmente não vai lhe fazer mal, nem vai prejudicar você, nem sua saúde, nem seus familiares, né? Seu filho, sua filha. Então, e não é só a questão do insumo ali, da comida em si. Tem uma estrutura que tem seu custo, tem a mão de obra, tem os impostos. Sim, exatamente. Os impostos. Tem a parte do governo que ele leva, né, Elison? Nosso sócio, né? O governo é nosso sócio. É sempre nosso sócio majoritário, né? Porque o risco dos governos é zero, né? Ele entra com nada, né? Ele entra com nada, tem um percentual do seu faturamento, e se você não tiver como pagar, ele não quer saber. Ele vai cobrar de você, vai executar você. Então, e você hoje está... Antigamente não, mas hoje você pode tomar um processo, né? É até criminal hoje em dia. Então, é difícil, né? Porque você é sócio de uma pessoa que não lhe ajuda em nada, né? Muitas vezes não ajuda em nada, só faz cobrar e você não tem como dizer. Eu costumo dizer que nós estamos numa monarquia que muda os reis, entendeu? Mas que o rei lá, antigamente o rei mandava o capataz dele cobrar no feudo o valor e você era obrigado a dividir a sua receita com ele, o seu insumo com ele, a sua comida com o rei. Era obrigado. É a mesma coisa, você era obrigado. Só que não tem um capataz, mas tem outros métodos. Não mudou nada, continua a mesma coisa. De 5 mil, 10 mil anos para trás, até hoje é a mesma coisa, não muda nada. É verdade. Vamos lá. Você já pensou em desistir alguma vez do seu negócio, da sua ideia, daquele empreendimento que você tanto idealizou, que hoje você vê como ele está, mas em algum momento você vou desistir, não aguento mais? Olha, eu só penso em desistir de uma coisa quando acaba o sonho. Enquanto você puder sonhar, você vai seguir em frente. Eu já tive alguns negócios, né? Como eu falei, tive uma agência, tive uma produtora, tive uma empresa de sinalização. Isso pessoal, né? E
eu só resolvi parar quando o sonho acabou. Hoje eu tenho muito equipamento, veja aqui, microfone, câmera. Eu tenho tudo em casa. Tenho várias câmeras. Tenho... Eu vi que você é fotógrafo, né? Também. Gosta de tecnologia. Tecnologia também. Trabalho em várias áreas, várias frentes. Muito bem. No Prainha tem muita tecnologia? Tem. A gente tem Wi-Fi lá em toda a área. Você anda lá no Prainha com internet liberada, mas não é só internet liberada, com qualidade. Não tem aquele, você chega no lugar e a internet não está funcionando. Aquela região todinha lá tem uma área de cobertura, né? A gente investe muito em switches muito bons, né? Microtik, fibra ótica, com servidores também muito bons. A parte de infraestrutura de rede toda bem feita, a parte de câmeras, circuito interno de TV. Nós temos 60 câmeras lá. Né? Então a gente tenta manter segurança. A gente tem controle de acesso, né? Entrada e saída com as cancelas eletrônicas, com tickets de invalidação. Tudo isso para tentar levar uma segurança para o nosso cliente. Né? É igual forneria? Não. Nunca mais eu fui lá. Não, na entrada, no estacionamento. Certo. É tipo no shopping, né? Tipo no shopping, você vai, pega um ticketzinho, abre a cancela, você entra, depois você valida o ticket e sai. Eu vou marcar para trabalhar qualquer dia desse lá, viu? Eu acho que você podia fazer um podcast lá. Perfeito, gostei da ideia. Eu acho que o visual é bacana lá, dá pra fazer um podcast bacana. Tá certo, vamos marcar. Então a gente investe muito em tecnologia lá. Né? Uma das coisas que, quando eu fui, talvez por eu já entender um pouco de tecnologia, ficou mais fácil para mim montar o restaurante. Quando eu fui buscar um software de restaurante, né? Para a Prainha, eu busquei um que tivesse um atendimento via Wi-Fi. Desculpa. Foi a coisa que eu mais queria. Não importava a parte de backstage, né? A parte do fundo, né? Financeiro. Isso aí eu iria conseguir resolver de outras maneiras. Certo. Mas o principal era você ter um atendimento, né? Porque eu ia nos bares de praia, né? E eu via o garçom andava 100 metros na areia, aí pegava um bloquinho e anotava. E entrega lá. Aí depois ele subia, né? Aí, né? Então, a primeira coisa que eu busquei foi um software que o pedido fosse feito via smartphone. Encontrei. A segunda coisa é, como a gente tem ambientes separados, cozinha, bar, era que disparasse ao mesmo tempo os pedidos para várias cozinhas, vários ambientes, né? Então, quando você faz um pedido, né? Você faz o pedido hoje no Prainha, você não precisa do garçom. Você tem um QR Code na mesa, você lê e você faz seu pedido, não precisa do garçom. Você vai lá, você mesmo faz o pedido, e aí você pede uma batata frita, você pede uma picanha na parrilha, e você pede um drink e uma água. Então aí são 4 coisas de 4 cozinhas diferentes, né? Uma vai para a cozinha interna, outra vai para a parrilha, outra vai para a parte de drink, setor de drinks, e outra vai para o bar. Então, de um pedido só, você consegue disparar isso para 4 ambientes diferentes. Isso facilita muito a velocidade do atendimento, né? Isso agiliza os processos, porque só em você fazer o pedido sozinho, você não precisa de um garçom, né? E a interface é muito parecida com o iFood, que muita gente já está acostumado com o iFood. Entendi. Então é muito parecido, então fica uma coisa mais fácil de trabalhar, da pessoa se identificar. Então, isso foi o principal. Primeiro, vamos ter um software que nos faça ser mais ágil e, consequentemente, quanto mais ágil você é, mais satisfeito o cliente e menos pessoas você precisa. Com certeza. Então, o que eu conseguiria atender com 4 garçons, se eu fosse fazer no papelzinho, eu tenho que ter 8 ou 10. Então, é menos gente. Então, menos gente, a gente consegue fazer o quê? A gente consegue trabalhar de uma maneira mais... investir mais em atendimento, na qualidade do serviço, né? Então, a pessoa que estaria fazendo atendimento pode fazer uma outra coisa, um outro setor, né? Então, isso foi muito, muito cobrado. Não cobrado a gente mesmo, né? A gente precisava ter uma ferramenta que nos ajudasse. Entendi.
Além disso, eu acho que melhora o controle de vocês, né? O financeiro, fica tudo integrado. Porque se o pedido ele já entra, então dali ele já vai para o seu financeiro, Já vai para o seu financeiro. PDV, Exatamente. deve integrar tudo. É tudo ser integrado. bem bonito de se É ver. tudo, tem que ser integrado, né? Uhum. Mas a preocupação da gente, independente do financeiro, que é integrado, era o atendimento ao cliente. Era o cliente se sentir bem, ele ser bem atendido, né? Eu confesso, no começo foi bem difícil, né? Tanto para que as pessoas entendessem o funcionamento. A implantação em si é sempre difícil, né? O início de... A turma que trabalha, não, é porque em tal lugar trabalha assim, porque lá é assim. Então, existe uma resistência muito grande para esse tipo de coisa, né? Aí, depois que você nota que as coisas começam a funcionar, a rodar, a girar, e está todo mundo... um problema, o cliente pediu errado. Tá, pediu errado, vamos resolver. Vamos lá, o que foi? Não pediu não. Tá, tudo bem, não tem problema não, a gente vai e resolve. E isso é muito pequeno. Porque um cliente errar um pedido, o que acontece... Porque o garçom erra, imagina o cliente. Sim. Erra, acontece. Mas é muito pequeno para a satisfação do cliente. Os benefícios que o software traz é muito pequeno, um erro, né? Um erro. Então, isso aí é aceitável. Coisas que a gente tem que aceitar e não é por conta de um erro de um cliente ou de um garçom que você vai destruir toda uma coisa, uma rede complexa, né? Então, eu acho que a gente hoje está no caminho mais ou menos certo. A ideia é sempre melhorar mais, mas estamos no caminho. Ô, Vitor, você consegue puxar aí na internet e no Google o Prainha, pra gente mostrar aí como ele tá hoje? Que Ellison falou tanto de 2019, como ele começou, e aí é bom que as pessoas vejam como é que tá hoje, né, Ellison? Se você for pro Google, você vai ver fotos aí de 2019. Olha. Fotos bem antigas, tipo, não tinha nada. Uhum. Eu acho no Google mais rápido. Uma coisa que a gente fez também, já que vai pro Google, você vai ver aqui, ó. Aí vai colocar Prainhambá, tá? Aí se você descer um pouquinho... Desculpa. Desce um pouquinho, cadê? Aí me fazer passar vergonha. Desce mais um pouquinho. Não tá aparecendo. Não, suba aí, por favor. Clique lá aqui no vermelhinho aqui. Isso. Esse aqui? Eu vou abastecer meu café, você quer? Tá. Não, Canabria. Aqui, ó. Reservar uma mesa, tá vendo? Reserva aí, Vitor, pra gente ir lá. Então. Trabalhar lá, botar o podcast. Aqui continua o podcast ou tá cortado? Continua. Continua? Que bom. Bom saber. Então, isso aqui foi uma das coisas que a gente buscou também. A gente queria que a nossa ferramenta de reserva ela fosse integrada ao Google. Para que a pessoa, quando fosse no Google pesquisar Prainhambá, já aparecesse a reserva. Então, você está no Google, reserva uma mesa. Você clica lá e já reserva a mesa pelo próprio Google. Ai, que interessante. Eu não sabia, Ellison. Então, veja, tem softwares de reserva melhor? Tem. Mas, para mim, o mais interessante isso aqui, ó. Agora? Aqui é o terraço. Aqui já tem uns móveizinhos. Legal é que vem carnaval aí, né? Então, assim, carnaval. As pessoas já vão conhecer seu Prainha. É verdade. Essa foto é linda. Quem tirou foi essa foto. Foi? Legal. E não tem uma musiquinha que toca lá no pôr do sol? Tem a música feita por... Uma orquestra, Não, é um violino. Um violino, O violino pôr do sol. Stand-up. Já mudou algumas coisas. Tem o coração agora. Ai, que legal. Que não tem foto no coração. Ô, Vitor, você pode ir mais recente? Não, mais lá pro final. Pra gente ver se a gente consegue mostrar um... É bonito de se ver, viu, Ellison? Assim, você falando, nasceu de uma ideia e outras pessoas compraram sua ideia junto com você e hoje está aí, 5 anos depois. Você tem orgulho? Tenho. Essa foto antiga. Deixa eu ver se tem uma foto mais antiga aqui. Eu tenho orgulho
muito orgulho, porque foi uma coisa que a gente fez com muito carinho, né? Foi uma coisa que a gente fez... Aqui, ó, essa foto aqui, onde está essa luzinha? Essa aqui. Esse aqui foi o nosso primeiro deck que a gente fez, porque antes era só grama, né? Aí não tinha, a gente fez esse primeiro deck aqui. Depois que a gente veio construindo os loungezinhos, mas primeiro foi esse deck aqui. Foi o nosso primeiro investimento em madeira, foi esse aqui. Eu sinto orgulho, mas não é só do trabalho, né? Eu sinto orgulho das pessoas virem de fora. A gente recebe gente de fora, dos Estados Unidos, da Europa, vem visitar o Prainha hoje. E eles saem de lá reenergizados, né? Parece que o ambiente, a energia do lugar faz com que as pessoas absorvam aquilo e saiam de lá muito, muito agradecidas. Então, quando uma pessoa vem de fora e faz, poxa, parabéns, isso aqui é lindo, maravilhoso, eu não fiz nada, né? Na realidade, eu não fiz nada. Eu só estou oferecendo uma infraestrutura de um local que já tinha uma energia particular, própria, uma energia própria. Entendi. Aquele lugar tem uma energia própria. Já é daquele ambiente. O que a gente fez foi proporcionar uma infraestrutura, né? Um serviço de comida, de bebida, mas a energia é própria do lugar. Entendi. O que você tem a dizer para pessoas que têm muitos sonhos em empreender? O que você diria para essa pessoa? Porque a gente vê que tem muita... Nunca parar. Nunca pare de sonhar. Pronto, eu sou uma sonhadora. Exatamente. Aí, muita gente chega lá e fala assim, você não para, não? Você não para, porque toda vez que, se você demorar 1 mês ou 2 meses para ir lá, já mudou muita coisa. Lá está sempre em evolução. Não paro. E eu não paro... Na realidade, eu estou freado, porque eu tenho muitas ideias na cabeça para colocar em prática ainda. E o que falta é tempo, é conseguir executar recurso, né? Mas a gente tem muitas coisas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, primeira mão, exclusiva. Olha só. Exclusiva. A gente está montando um parque aquático dentro do Rio, né? A gente já conversou com os órgãos, né? Com a Marinha, com a Prefeitura. Naquela parte, tem uma parte que é reservada para banhistas, então a gente vai colocar um parque aquático ali, que tem muito no Caribe, né? Está em fase de importação, deve chegar, acredito que no final de março deve estar chegando. Então, é um parque bacana, tipo aquela Olimpíada do Faustão, só que é dentro do Rio. Então, você vai passando, aí tem um desafio, passa para outro desafio, um pula-pula, e aí vai passando. Bem bacana, e eu acho que esse parque também vai trazer uma pegada que é o que a gente gosta muito de trabalhar com família, né? O nosso bar, nosso restaurante, ele tem uma pegada de família, né? A gente não vê uma pegada de balada, pegada de festa. Nossa pegada de lá é família. O que a gente gosta de trabalhar é os filhos da gente brincando, tomando banho, então no Rio, se divertindo. É nosso estilo, né? Cada um tem o seu estilo, né? Cada um tem o seu nicho de mercado. O nosso estilo é esse. O que a gente quer abraçar mesmo é a família. A gente valoriza muito também os PCDs, né? A gente tem um carrinho de golfe, que foi um investimento muito alto que a gente fez quando não podia fazer. Mas a gente tem uma cadeira anfíbio também. Então, quem tem dificuldade não, quem não pode, né? Tem um problema de uma deficiência, pessoa com deficiência, que não poder andar, então a gente coloca na cadeira. Legal. A gente empresta a cadeira, né? O responsável que leva para o Rio, mas a gente empresta a cadeira. A gente tem esse carrinho de golfe que também é para receber cadeirantes com cadeira de roda, ele é específico para isso. Então a gente tem essa preocupação e a gente recebe muita gente de cadeira de roda lá. Legal. Porque a gente nota que são pessoas que querem ir para um lugar que sejam bem-vindos. Sim. E lá a gente faz questão de... Vocês tiveram cuidado com... Um carrinho desse é bem caro, né? É bem caro mesmo, mas eu fiz questão de ter esse investimento para que a pessoa se sinta à vontade, se sinta... Num ambiente... Às vezes não é só o cadeirante. Às vezes também é uma pessoa de mais idade que não consegue andar por longas distâncias, tem uma ladeira lá que é um pouco íngreme. Então, a gente tentou minimizar isso aí com esse carrinho. Legal. E eu acho que isso retorna positivamente para a gente, né?
Com certeza, não tenho dúvida. Eu achei interessante a sua fala aí, quando você falou, a gente está sempre evoluindo. Uhum. E realmente, vocês começaram em 2019, hoje o Prainha, como ele está, o terraço, com essa notícia que você deu para a gente aqui agora do Parque Aquático, você consegue ver uma evolução e tanto, em 5 anos, né? Em 5 anos. Então, isso é o seu sonho que está sempre ali te motivando, te guiando, fazendo com que você corra atrás e evolua, né? O sonho é um estímulo para a vida, né? Quem sonha e quer colocar o seu sonho, fazer com que ele se torne realidade, é o estímulo. É o que faz você acordar cedo, dormir tarde, é você não parar de pensar. É o que você faz com que você evolua como pessoa, que você construa amizades. Tudo isso depende dos seus sonhos. Com certeza. E eu sou assim, ali eu tenho, né? Eu quero montar uma pousada ali ainda. Ali vai ter uma pousada. Vai ser uma pousada no estilo de charme. São poucos quartos, né? Um ticket médio mais alto, né? Mas com serviço de excelência. Uhum. Então, ali, em breve, vai ter uma pousada também. Isso tudo é sonho e já estou falando porque minha mãe fala assim, minha mãe fala, quando você fala uma coisa, é porque vai acontecer. Então, fale coisas boas, não fale coisas ruins, não. É verdade. O universo, ele escuta e ele propaga e vai... Conspira. Conspira, é verdade. Bom, agora eu vou compartilhar um sonho meu também, tá? Aí, me conta o sonho. Então, Ellison, você falando aí que compraram sua ideia no início, eu sou muito sonhadora também, tá? Uhum. Sou muito ousada. Eu me jogo, assim, nas oportunidades. E eu tinha um sonho, tenho, né, na verdade. Tenho um sonho de ter um escritório de contabilidade grande, não é pequeno não, tá? E aí, comecei na contabilidade. Isso pode ser chamado de meta. É uma meta. A meta. Pronto. Ter o maior escritório de contabilidade de Sergipe. Pronto, fechou. Só que assim, o que eu vejo em Aracaju? Todos os escritórios, a maioria deles, são de pessoas que herdaram. Foram do pai, e aí eles dão continuidade. E Juliana não teve nenhum escritório assim para ela dar continuidade, tá? Então, eu sempre trabalhei em empresas. Trabalhei em empresas grandes, comecei do grande, tá? Comecei lá com lucro real, que eu comecei no modo hard. Mas foi ótimo porque eu conheci todas as cadeiras de contabilidade, de financeiro. Então, eu comecei numa construtora, logo depois eu fui para um hotel. Foi no hotel onde eu conheci tudo. Eu cheguei a ser controle, eu cheguei a ser gerente geral de um hotel, tá? Eu substituí um gerente por 2 meses, mas como eu tenho tanto filho, eu não estava disponível para ir para fora, então enterrei meu pezinho aqui em Aracaju, tá? Em Sergipe, e aí não tive essa oportunidade de virar gerente geral, mas cheguei a participar de um trainee de gerente geral. E aí, Ellison, então assim, voltando, eu sempre fui de empresa, sempre fui funcionária, CLT. Mas eu sempre tive muito gás, sempre trabalhei muito. E aí, saí do hotel e fui trabalhar em vários locais. Aí eu comecei, né, nessa vida louca de, presto serviço aqui, e eu comecei a gostar disso. Porque CLT, você sabe, é sempre aqueles fixos ali, tá? Tudo bem que na hotelaria você ganhava, eu sempre ganhei. Se eu batesse a meta, eu ganhava um valorzinho. Um plus. Então, se eu conseguisse gerenciar os custos, se eu batesse a meta da receita, então isso é legal. É como se fosse uma participação nos lucros, sim, né? E depois eu comecei a trabalhar como prestadora de serviço e tal. E comecei a gostar desse caminho que eu me tornei. E hoje eu montei meu escritório. Em 2021 eu montei meu escritório. Entrei para uma franquia. Na pandemia. Foi. E logo depois eu engravidei. Detalhe básico. Quem vai contratar uma contadora grávida? Eu já contei essa história aqui. Essa história é velha. Enfim, o que eu queria dizer? Eu comecei a perceber que eu estava limitada. Porque eu fazia tudo. O operacional, o comercial, cuidar do cliente e tal. Então, assim, eu me vi numa situação... 3 filhos. Me vi numa situação que eu não tinha mais para onde crescer. E como eu sou muito ousada, né? Quero ter meu escritório grande. Eu conheci um rapaz num evento que eu fui, da minha franquia.
me identifiquei muito com ele. E quando eu cheguei do evento, eu marquei uma reunião com ele. O nome dele é Felipe. Felipe, você topa ser meu sócio? Primeiro eu perguntei, vou fazer uma proposta indecente. Você pensa, analisa, mas óbvio que eu contextualizei ali, né? Falei para ele que acho que se a gente se juntasse, a gente tinha muito mais a ganhar. Por quê? Eu estando mais solta, eu consigo fazer mais negócios. Exato. Ele já tem a base dele operacional pronta, certo? Só vai ser alguns clientes a mais para ele. E ele vai... tem uma estrutura que já funciona. Que já funciona. E você consegue fazer a parte comercial com mais liberdade. Justamente. Então, por que não? E aí ele comprou uma ideia. Poxa, Juliana, é verdade. Vamos ver. Vou pensar. Tá certo, isso foi uma sexta. Na segunda, eu, bem tranquila, disse, eu não vou mandar mensagem. Ansiosa. Mas depois ele veio atrás, e aí ele topou. E aí hoje a gente fez, eu chamo isso de uma fusão. Sim. Eu peguei minha carteira de clientes e estou juntando com a dele. E hoje, contabilidade, eu posso fazer a contabilidade dos meus clientes lá da prainha. Exato. Posso ir para lá, trabalhar, porque é tudo tudo via sistema. Então, hoje eu consigo capturar notas através de um sistema. A gente tem um sistema que trabalha, que faz isso, essa captura de XML. Né? Então, é tudo hoje interligado. Se eu tiver um bom sistema, eu trabalho de qualquer lugar. Qualquer lugar, exatamente. E outro ponto é o seguinte, como eu entendo da contabilidade, eu já fiz todo o operacional, ainda faço, tá? Não consegui me desligar total, não. Então, é muito mais fácil para mim negociar um contrato de contabilidade se eu entendo de todo o operacional. Você tem embasamento para poder justificar, para convencer o cliente. Se eu entendo da dor do empresário. Sim. Né? Então, esse é um sonho que eu estou compartilhando com você e que eu me identifiquei quando você falou que nasceu de uma ideia minha assim. Eu estava no evento em Porto Seguro. E aí eu via todo mundo lá comemorando suas metas. Como é que eu vou comemorar a minha meta? Se eu não consigo nem... Eu não consigo, não tenho tempo mais. Só trabalho, não conseguia... Só trabalho, não consigo nem olhar para frente nem para trás, parecia uma louca trabalhando. Peraí. Não, Juliana, pense, raciocine que você precisa ter alguma ideia. Uma ideia, assim, um estralo que eu tive então, e que eu lancei, assim, te juro, eu só lancei. Mas para você ver, você teve que sair do seu ambiente, porque o seu ambiente não favorecia você racionalizar de maneira que você entendesse qual é a sua dificuldade. Você sabia que tinha dificuldade, você fazia, e para você era trabalho. Então, estou trabalhando. Né? A partir do momento que você saiu do seu ambiente, foi para um outro evento, que você percebeu outras pessoas de maneiras diferentes, comportamentos diferentes, abriu sua cabeça. Abriu minha cabeça, é verdade. Então, é aquela coisa, né? Aquele tá, tipo assim, quando o cara tá na lua, né? Ou na lua, na ilha, né? Ele não consegue enxergar. É isso aí. Então, você teve que sair da sua ilha para poder enxergar a sua ilha. Porque você dentro da sua ilha, você não consegue enxergar a sua ilha. 2023 foi um ano de muito trabalho para mim. De chegar ao ponto, assim, de pensar, caramba, eu vou desistir. Para que eu trabalho tanto? Para pagar tanto boleto? Quanto mais eu trabalho, mais boleto eu pago. Normal. E assim, e eu me desorganizei muito também, porque eu trabalhava tanto para não perder meus prazos, que eu acabava esquecendo de cobrar meus clientes. Você acredita nisso? É pior. Eu tive até um prejuízo, inclusive. É pior. Por quê? Eu esqueci de cobrar 13º, tá? Enfim, vamos pular essa parte. Mas, enfim, que faz parte do jogo, né, Elison? A gente sabe que faz parte. Eu precisei apanhar, eu precisei sentir na dor mesmo para enxergar que tinha um outro caminho para mim e que tá fluindo, te juro, tá fluindo tanto que eu até me assusto. Que bom, isso é muito bom, é bom. Você vê que através de uma ideia. De uma ideia. Você teve uma ideia que se associou. Antigamente, né? Eu falo antigamente, parece que eu sou muito velho, né? Mas não sou não. Mas antigamente as empresas tipo, eram muito centralizadoras, né? Por exemplo, uma empresa, ela fazia tudo, ela escondia a fórmula, né? Ainda existe, né? Mas assim, as antigas, né? Mas as novas já não. Elas faziam tudo sozinhas. Então, e cresciam de uma maneira natural, né? Mudou a ideia de empresa desse tipo. Hoje as empresas têm muitas junções. Então, hoje, para uma empresa crescer exponencialmente,
né? Ela é através de fusões. Então, a minha empresa faz isso, que junta com essa, que junta com aquela, e aí todo mundo junta e eles crescem exponencialmente. Então, o que iria crescer 10% ao ano, consegue crescer 200% a 300% ao ano. Mas isso é mudança de cultura, porque a empresa não é mais minha, a empresa é nossa. Uhum. Então, se você ficasse com a sua empresa sozinha, ia ser sua. O faturamento ia ser o mesmo, ou talvez melhorasse 10% ao ano. Sim. E você, fazendo essa fusão, você conseguiu fazer com que ela crescesse de uma maneira muito melhor. E aí é onde está o X da questão. É não parar agora. Qual é o próximo sonho? Não, é muito alto, tem muita coisa ainda. Então, muitas águas vão rolar. Tem que ter o sonho. Tem que ter, tem que ter o sonho. Né? E esses sonhos tem com o pé no chão e construindo e realizando. Hoje eu fui pegar meu menino na casa da avó e no caminho passei por um escritório de contabilidade grande. Aí eu disse, olha, Rodriguinho, isso aqui é um escritório de contabilidade. Aí ele, vige, mãe, que escritório top. E tem escritório top para ele, contabilidade. Acho que eu reclamo tanto em casa que ele tem uma visão de contabilidade, né? Mas é porque eu trabalho muito, tá? Mas eu vou melhorar, parar de reclamar, porque eu amo contabilidade, então eu não posso reclamar, né? Se você é o que você ama. Mas foi isso, ele disse, vige, mãe, que escritório top. Aí eu olhei pra ele, eu fiz, tá certo, eu vou chegar nesse patamar já. Mas tem que pensar assim. Com certeza. Tem que pensar assim e buscar caminhos, ideias novas. Ideias novas, pois é. Eu vou dar um exemplo de ideia nova. Eu conversei com minha irmã ontem. Ela contratou uma empresa que faz o financeiro. Então, minha irmã tem uma loja, né, de imóveis, se chama Cenário. Fica ali na Avenida Augusto Franco. E ela tinha uma pessoa para fazer o financeiro. Só que como é uma loja de imóveis, não tem muito volume, não tem, né, não é um varejão. Né? Então, é uma coisa que são um ticket médio mais alto, mas não é varejão. Então, são menos tickets, né? Sim. Aí ela não precisava de uma pessoa. Então, ela contratou hoje uma empresa que cobra, acho que R$1.400. Que é o BPO financeiro. E essa empresa, ela faz o quê? Ela faz todo o financeiro. Então, são empresas que não precisa ter um financeiro dentro, não tem necessidade. Né? E essa empresa, que eu não sei nem o nome, né? Mas faz todo esse trabalho de maneira muito mais profissional. Porque, como ela faz para muita gente, ela sabe as necessidades de vários clientes e passa essa necessidade para os outros. Sim. Né? Então, ela emite relatórios importantes, lucratividade, de onde está parado o dinheiro. Então, ele faz relatórios que talvez muita gente não use, porque tem a sua própria empresa, normalmente a conta bancária é a mesma, né? Entrou aqui, sai daqui, paga uma conta ali, que isso é errado. Sim. Né? Mas quando você trabalha sozinho, né? Você vai prestar contas com quem? Com quem? Com você mesmo. Né? Então, às vezes, tem trabalho de ter que estar fazendo a noção de continha aqui e ali. Não, essa empresa faz tudo isso e entrega pronto. Então, você vê, é uma ideia que através da tecnologia, graças à tecnologia hoje, internet muito mais rápida, a acessibilidade aos novos meios de comunicação que a gente tem, faz com que pessoas consigam produzir, criar novas maneiras de trabalhar. Com certeza. Uma terceirização de um serviço financeiro que a pessoa não aparece na empresa. Eu tenho esse serviço também, tá? Não sabia. Eu fui para um evento da Conta Azul, que é um sistema, é esse sistema financeiro que a gente usa para fazer o BPO. E ele é perfeito. Inclusive, eu uso no meu escritório. Já emito os boletos por ele. Ele tem um banco também atrelado. Entendi. Então, eu consigo controlar a carteira dos meus clientes lá dentro, consigo emitir nota e consigo fazer pagamento, enfim. É perfeito. Foi muito bom você comentar sobre isso, inclusive. Então, esse é um serviço. É um serviço de contabilidade. Um serviço bacana. Está dentro do ecossistema contábil. Por exemplo, um sistema desse, eu acho que para condomínio é maravilhoso, né? Porque condomínio emite boleto todos os meses, né? E
ele tem todas as informações lá, controla o financeiro, ao mesmo tempo já emite os boletos, já dá baixa, já recebe os boletos, já dá baixa Já dá baixa automaticamente no recebimento. Aí deve ser interessante. Pois é. Então, é isso. Meu sonho é grande, mas aos pouquinhos a gente vai chegando lá. Exatamente. E sobre a fusão, é isso mesmo que você comentou. Quando a gente se junta, a gente cresce mais rápido. Eu tenho ido a bastante eventos, porque eu acho que abre a mente. E, além disso, o networking que a gente faz. Exatamente. Se eu não tivesse conhecido esse meu atual sócio... Não ia ser sócio. Né, não ia ser meu Como é sócio. que você ia conversar com ele Justamente. e fazer uma proposta? Isso foi de um networking, né? Exatamente. Acho que isso é muito importante também. Não só a questão de você ir abrir a mente, mas o network que você faz para que você tenha um leque de serviços maior. Tudo isso acho que agrega. O network é muito importante, né? Como eu falei, cada que passa, as pessoas mais se associam para tentar minimizar riscos e tentar crescer de uma maneira mais rápida, né? Porque você veja, você tem um negócio, mas se você juntar com outra pessoa que tem outra carteira de relacionamento, com outra que outra carteira de relacionamento, então você multiplicou a sua carteira de relacionamento por 3. Com certeza. Então, seu engajamento vai ser por 3, a possibilidade de você trazer novos clientes é por 3, então você multiplica por 3. Uhum. Então, talvez as pessoas que pensem só num negócio como só seu, hoje é difícil. Você vê hoje hotel por compartilhamento, casa por compartilhamento, avião por compartilhamento, né? Muitas coisas são compartilhadas para diminuir custo, diminuir risco, uhum. né? E organizar, porque quando você compartilha alguma coisa, seja coisa pessoal ou empresa com alguém, você obrigatoriamente tem que organizar aquilo de uma maneira que todas possam ver de maneira transparente todos os processos. Sim. Né? Então, isso é uma maneira também de forçar as empresas a se organizarem, a se profissionalizarem. Pronto, você tocou num ponto importantíssimo. Minha empresa estava toda bagunçada. A partir do momento que eu fiz essa fusão, eu tive que me organizar na tora. Eu estou tendo que parar toda tarde, toda noite, para organizar, mandar tudo bonitinho da minha empresa. Porque a gente está unindo uma coisa na outra. E eu já estou pegando uma empresa pronta. Então, essa empresa tem processos. Eu também tenho processos, tá? Mas estou bagunçado. Mas eu estou tendo que me adequar aos processos desse aqui que está pronto, que está rodando. Então, isso é muito lindo de ver assim, sabe? Então, no começo no começo tem essa dificuldade, né? Porque para mudar, aquela mudança que a gente comentou antes, né? De comportamento. Tem sempre as dificuldades, que não é só dos outros, é nossa também. Uhum. A gente está acostumado a uma maneira mais prática para a gente. Mas depois que tiver tudo rodando, redondinho, aí você não quer mudar mais. Está tudo funcionando, tudo girando, tudo bonito. Um evento agora, que o tema do evento foi agora, semana passada. É hora de vencer o jogo. E quando o cara abriu o evento, Anderson Hernandes, o nome dele. O evento era voltado para marketing contábil, o maior evento do Brasil, tá? E ele contou a história dele, lá do início, da origem. Foi daí que eu me inspirei o tema da gente, tá? Ele contou a história dele lá no início e o topo dele, quando ele mostrou e ele contou o que ele fez. Ele se juntou com grandes empresários contábeis para se tornar o que ele é hoje. Exatamente. Então, é a tal da história da fusão. Então, eu estou no caminho certo. Exatamente, tem que se juntar. Quando ele falou isso, você acredita? Eu disse, caramba, eu me arrepiei toda assim na hora. Eu disse, caramba, tô indo no caminho certo. E assim, tô pegando esse insight dele agora. Mas tem que ser. Não existe outra maneira de você... Você imagine que várias empresas estão crescendo muito. E você está crescendo a 5% ao ano. Uhum. Então você vai ser engolido. Com certeza. Não existe outra maneira. Eu botei uma coisa na minha cabeça, Ellison. E eu acho que você vai gostar do que eu vou falar. Dividir para multiplicar. Exatamente. Mas não é dividir, né? Porque na realidade você não divide a empresa. O cara que vai entrar, ele vai ter o trabalho dele, ou vai comprar a parte dele, né? Uhum. Então, ou ele vai comprar uma parte, ou ele vai, no seu caso, ele vai dar um serviço, né? Sim. Então, ele está juntando. Você vai tirar de você esse serviço e outra pessoa vai fazer. Então, não é nem dividir, né? Eu acho que é somar e multiplicar. Boa, gostei. É somar e multiplicar. É verdade. Porque, veja, quando eu estou querendo montar um outro restaurante já está em vista aí, já está praticamente certo, vai ser na região da Orla. Uhum. É um restaurante com uma pegada
diferente do que tem em Aracaju, a gente quer trazer uma coisa diferenciada, mas vai ter toda uma contextualização, todo um porquê, né? E nesse restaurante, eu fui buscar um sócio investidor também, né? No caso 2. Para comprar outra ideia sua. Para comprar uma ideia minha, né? Boa. Ele falou, não, Edson, eu topo na hora. Como é? Eu digo, é assim, assim, assim. Não, eu topo. Beleza. Por quê? Por que eu não fiz sozinho? Porque eu com um sócio, ou 2 sócios, eles são empresários. Eles vão levar amigos dele para lá, vão levar clientes dele para lá, vão incentivar pessoas a irem para lá. E, ao mesmo tempo, o meu capital não vai todo nesse. Então, eu posso, daqui a 5, 6 meses, pensar no outro. Legal. Não é verdade? Então, eu diluo o risco, eu somo, né? Eu somo para multiplicar. Eu somo pessoas para multiplicar. E nesse caminho que a gente tenta fazer aquilo que eu falei sobre o crescimento exponencial. Porque se cada um deles, se eu tenho 100 pessoas para levar e ele tem 100 e o outro tem 100, são 300. 300, é verdade. Muda muito. Com certeza. E ao mesmo tempo eles querem que dê certo, né? São sócios. Isso só vai multiplicar. A ideia é essa. Bom, se você precisar de uma contabilidade, eu estou aqui, tá? Tá vendo? Tá vendendo aqui já. Negócios no ar. No ar. Está conversando. Boa. A gente conversou bastante, tem muita coisa legal aí para as pessoas extraírem, para as pessoas se inspirar, motivar, sonhos que a gente compartilhou aqui e até um insight que você falou aí, uma novidade que você falou aqui para a gente, né? Que ninguém sabe em primeira mão. Então, obrigada. Falei 3, né? Foi. Eu falei do parque aquático, falei do restaurante na orla e falei da pousada. Muito bem. 3 novidades. Eu quero que você venha mais vezes aqui, tá certo? Pra gente falar. Contar mais histórias. Contar mais histórias para inspirar mais pessoas. E por último, eu vou comentar uma coisa boa também. Nessa fusão que eu fiz, o CNPJ nasceu ontem e ontem foi meu aniversário. Você acredita? Primeiramente, parabéns, né? Obrigada. Parabéns pelo aniversário e parabéns pelo CNPJ que pois é, que surgiu. O meu CNPJ tá lá, CF Contabilidade Aracaju, 7/2/2024. Nossa! CNPJ de Aracaju, né? De Aracaju. Sabia que a Jusese é a campeã nacional de velocidade com relação à criação de empresas. Se tiver tudo certinho lá, se der entrada com 4, 5 horas tá no ar o CNPJ. Isso é muito bom, porque isso facilita muito o trabalho, né? Assim, do contador, né? E da empresa, porque quando a pessoa está no sonho, né? Está construindo aquilo, está montando, está empolgado, a burocracia é algo que desestimula. Né? Quando você tenta fazer... Existem coisas que atrasam muito ainda em Sergipe, né? A gente pode falar vários aqui. Alvará, tem... Contador sofre atrás de alvará. Bombeiro é uma coisa que é muito complicada hoje ainda. Se principalmente for uma coisa grande, é muito complicado, né? Nós temos... Acho que a vigilância também é uma coisa que é complicada. Então, a gente tem coisas que ainda atrasam. Anvisa. Né? E eu sei que... Acho que é em Petrolina... Existe um núcleo de criação de empresas em que os órgãos ficam todos dentro. E todos os órgãos, gente. Então, para facilitar essa burocracia. Então, você vai lá, você vai dar entrada no processo de sua empresa e ele sai de lá pronto. Não precisa sair de um ambiente para ir para outro. Então, aí tem o comitê. No caso do comitê, quando tem alguma divergência, eles entram no comitê e resolvem como vai ser a melhor maneira. Para um não fazer e depois o outro desfazer. Entendi. Você imagina, a vigilância vai dizer que é de um jeito, aí o bombeiro vai dizer que é de outro, né? E aí a prefeitura diz que não pode fazer aquilo. Então, você tem vários órgãos que cada um vai defender os seus procedimentos e lá não, lá eles quando tem alguma divergência, eles sentam, levam para o comitê, sentam e discutem como vai ser a maneira. E aí devolve para o empresário, para o investidor, para a pessoa que está fazendo o seu investimento, né? Qual é o problema e como deve ser resolvido. Isso é muito bom. Legal, isso é muito bom mesmo. Fica aí a dica para que esses órgãos possam se espelhar seria nesse modelo. Seria um sonho fazer isso aqui. Você imagina todos os órgãos
independente de esfera. Aham. Federal, estadual, municipal, tudo num ambiente só. Qual local que tem isso? Petrolina. Petrolina. Vou querer conhecer, inclusive. Se você olhar, Petrolina, das cidades do interior do Nordeste que mais cresce. Nossa. Lá tem exportação de manga para a Europa. Uma manga que nunca ninguém comeu aqui em Sergipe. Essa manga é produzida lá e me enviada direto para a Europa. Desce aqueles aviões cargueiros lá. Uhum. Lá tem uva, lá tem vinho. Você imagina, nós temos verdade, vinho no tem. Nordeste. Tem um negócio de vinho lá, Rio Sol, não tem? Tem algumas vinícolas lá. Vinícolas. Inclusive, Galvão Bueno estava até investindo lá. Nossa. É legal. muito, assim, é uma cidade que é muito próspera, diferentemente de Juazeiro. Juazeiro é só atravessar a ponte. Juazeiro é na Bahia, Petrolina em Pernambuco, né? Tem até Juazeiro, Petrolina, né? Mas Juazeiro é completamente diferente. Petrolina não, é uma cidade próspera, é uma cidade que pensa para o futuro, pensa para o desenvolvimento, pensa no progresso. E isso a gente nota com os números, né? Com os números que vem acontecendo. Entendi. Legal isso. E um outro assunto que surgiu ontem também, que eu vi na reportagem quem foi, meu Deus? Foi no Jovem Pan, o Romeu, né? O Romeu Zema, governador de Minas Gerais. Ele desburocratizou muitas coisas com relação ao alimento, né? Ao queijo, a linguiça, a calabresa de lá, né? Porque no mundo os melhores queijos são artesanais. E no Brasil é proibido você vender queijo artesanal. Então o cara fazia um queijo lá muito bom, queijo de extrema qualidade, com um leite super... Da fazenda, daqueles... Né, o queijo mais conhecido, o melhor queijo do Brasil fica em Minas Gerais, na Serra da Canastra. Certo. Porque o gado, ele bebe uma água da serra, então é uma água de extrema qualidade, um pasto de extrema qualidade, e o leite é o fruto da água que o gado bebe. Então, só que tinha queijos que para serem vendidos para fora do estado, tinha que ter um selo. E esse selo é uma coisa muito burocrática, que a pessoa tem que gastar 1 milhão, 2 milhões, tem que montar um laticínio. Você imagina, você tem 5 vaquinhas em casa, faz um leite de extrema qualidade, faz um queijo de extrema qualidade, mas não pode vender, porque você tem que montar um laticínio gigante. Então, ele fez isso. Eu acho que esse é um caminho, é desburocratizar muitas coisas para evoluir, né? Para agregar o empreendedorismo. Tentar fazer com que isso prospere, que seja rentável e venda para o Brasil todo, por que não? Uhum. Perfeito. Obrigada mais uma vez por estar aqui e sinta-se convidado para retornar várias vezes, é só falar, que é um prazer lhe receber, para a gente discutir aqui vários temas de negócios, insights interessantes e que você traga as suas ideias para cá, para compartilhar. Juliana, eu que agradeço poder participar aqui e poder contribuir um pouco com o empreendedorismo, né? Poder mostrar para todo mundo aí que está nas redes que sonhar é válido, que o sonho ele alimenta, ele faz com que a gente acorde cedo, que a gente durma tarde, que a gente faça com que as coisas aconteçam. E com relação ao tema, né, da origem ao topo, eu não estou no topo não, né? Vou chegar no topo, vou trabalhar muito ainda, né? E eu vou chegar no topo. Eu quero voltar aqui outras vezes para poder compartilhar, né? A sua trajetória. Mais histórias, né? Mais histórias bacanas. Prometo que eu posso trazer outras coisas mais bacanas para vocês. Tá certo. Obrigada, Elison.